Qual é o sonho de qualquer indústria? Aumentar receita, reduzir custos, melhorar a flexibilidade operacional e ainda aumentar a eficiência fabril. Você quer saber como nós da Contro fizemos isso numa indústria sucroalcooleira? Acompanhe a nossa conversa de hoje. Olá pessoal, eu sou Rodrigo Lorenzetti, sou diretor da empresa Control Tecnologia em Combustão. E nessa conversa de hoje nós vamos falar sobre um case que nós da Control realizamos numa indústria sucroenergética ou sucroalcooleira. É sabido por todos que qualquer indústria deseja melhorar a sua eficiência operacional, ganhar flexibilidade operacional, aumentar as receitas e reduzir os custos. Toda indústria sucroalcooleira tem uma determinada flexibilidade operacional. O que é essa flexibilidade operacional? Ela pode produzir mais etanol ou menos etanol, mais açúcar, menos açúcar e ainda tem um terceiro produto que é muito comum nas indústrias de hoje, que é a venda de energia elétrica. Ou seja, quase todas as indústrias sucroalcooleiras do Brasil são indústrias termoelétricas, ou seja, elas produzem energia elétrica através da geração da produção de vapor, ou seja, o vapor passa numa turbina, um turbogerador e converte essa energia térmica em energia elétrica no final. Isso gera uma boa fonte de receita para essas indústrias. Então, o que tem a ver a melhoria de eficiência energética, a melhoria de eficiência fabril, a flexibilidade operacional com o tema de hoje? Nós melhoramos a combustão industrial, nós melhoramos a eficiência da combustão através da medição e do controle dos gases da chaminé. Basicamente, foram dois gases que a gente media e controlava. O primeiro deles é o gás oxigênio, ou seja, o percentual de oxigênio residual na chaminé, e o segundo gás, tão importante quanto, é o monóxido de carbono, o CO, que mede a taxa de combustão incompleta da caldeira. E o conceito aqui é muito importante. A gente não trabalhou com um conceito de set point fixo de oxigênio, ou seja, a gente sempre buscar aquele valor alvo, mas com a medição do CO, que é o gás, que é a combustão incompleta, a gente trabalha com o conceito de set point remoto, ou seja, eu sempre estou buscando o menor nível de oxigênio possível que a caldeira trabalhe naquele instante. Como é que eu sei disso? Se eu for reduzindo o nível de excesso de ar, ou seja, eu vou reduzindo o nível de oxigênio residual na chaminé, eu vou chegar a um determinado ponto que eu não tenho oxigênio suficiente para realizar a combustão completa. Então é natural que o CO, que é o monóxido de carbono, comece a aumentar. Então isso é um indicador que eu passei do limite. O contrário também é verdadeiro, ou seja, se eu estiver dosando muito oxigênio, muito excesso de ar, eu vou ter uma medição, uma concentração de oxigênio muito alta na chaminé. E se eu tiver uma concentração muito alta na chaminé, significa dizer que eu tenho muito excesso de ar. Se eu tenho muito excesso de ar, significa dizer que meu volume de gases, a minha vazão de gases que está saindo na chaminé é maior do que deveria ser. Se ela é maior do que deveria ser, significa que eu estou tendo mais perdas. Se eu estou tendo mais perdas, significa dizer que eu estou perdendo a minha eficiência. A minha eficiência é menor. Deu para entender, né? Então, logo, quanto menor for o meu nível de oxigênio, melhor é a minha eficiência. E como é que eu controlo isso? Eu preciso ter a informação da taxa de combustão incompleta, que é o CO. Então, o CO é um ajuste para o nível de oxigênio ideal que eu preciso fazer. E foi isso que a gente fez. Então, quais foram os resultados práticos para essa indústria sucroalcooleira? A gente melhorou a combustão, que por sua vez melhorou a eficiência da caldeira. Melhorando a eficiência da caldeira, a caldeira começou a consumir menos combustível para produzir a mesma quantidade de vapor. E isso teve como consequência, começou a sobrar mais bagaço de cana no estoque. O que se faz com esse excesso de bagaço de cana, ou esse excedente bagaço que sobrou? Eu posso tomar muitas decisões. Por isso da
flexibilidade operacional. Que tipo de decisões? Eu posso estender mais a minha operação pós-safra, produzindo mais energia elétrica. Ou seja, já que eu tenho combustível sobrando, eu posso operar mais a minha caldeira e conjunto turbogerador para gerar mais energia. Então eu não estou produzindo etanol, não estou produzindo açúcar, mas eu estou produzindo energia elétrica e estou vendendo, estou colocando ela na rede e estou gerando receita para a empresa. É a primeira flexibilidade operacional. Também pode ser vendido esse combustível para outras indústrias, que também geram uma fonte de receita. Além disso, tem um outro caminho que é muito inteligente e algumas indústrias já utilizam. Durante o período da entre-safra da cana, se produz etanol do milho. Para produzir etanol a partir do milho, eu preciso ter combustível para processar, para produzir esse etanol. Isso significa dizer de onde é que vem esse combustível? Do bagaço excedente, ou seja, eu consigo reduzir o meu custo operacional do meu metro cúbico de etanol gerado, do litro do etanol gerado. Por quê? Porque eu tenho combustível excedente graças a um aumento de eficiência que foi gerado lá atrás. Eu convido a vocês, eu vou deixar o link na descrição desse conteúdo, alguns outros detalhes que vocês possam querer conhecer sobre esse case em específico. Nós conseguimos melhorar a eficiência do nosso cliente em 3,57%. Isso representou um payback de apenas 4 meses. Este case aplicado nessa indústria sucroalcooleira pode se estender a qualquer outra indústria que utiliza vapor no seu processo. Então, se você está preocupado em reduzir custos operacionais e melhorar a eficiência dos seus equipamentos, da sua fábrica, da sua indústria, procure a Contro. Nós temos a certeza que nós podemos te ajudar.